E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí de que momento do dia que você está assistindo a aula da prof, né? Então, pessoas, seguimos aí cada um nas suas casas, nas suas respectivas residências, nesse período de quarentena, onde a gente tem que ter muita consciência, ter paciência e esperar que tudo isso passe logo. Mas, enquanto estamos em casa, para que continuemos a dar sequência aí aos nossos estudos, estamos montando essas aulas online e é um jeitinho de ficar mais próximo aí, da gente interagir melhor. E lembrando que não é o único canal, então a gente pode, vocês vão assistir essas aulas, eu vou estar passando atividades pelo Positivon. Lá no Positivon tem o link de mensagens, onde vocês também podem estar enviando as suas dúvidas, perguntando qualquer coisa sobre atividade, sobre aula, sobre trabalho, sobre avaliação. Então a gente vai aproximar de forma virtual o nosso relacionamento nesse período tão complicado, beleza? Agora vamos lá para o que interessa. Na nossa última aula, nós falamos sobre o Brasil, orientação e localização no espaço. Então, eu acredito que vocês vão lembrar, né? Nós tivemos uma aulinha bem interessante, bem bacana, onde a gente usou até o Google Maps para a gente localizar o território brasileiro, o nosso planeta, localizar o continente, os oceanos que banham o nosso continente americano e localizar o Brasil. Como vocês estão lembrados, nessa aula a gente lembrou que o Brasil é o quinto maior território do planeta Terra, tá? Isso significa que o Brasil tem extensões continentais. Se a gente pegar o mapinha da página 49, espero que vocês estejam com a apostila aí, tá? Então, lá na página 49, nós temos os mapas dos 6 mais extensos países do mundo. Olhem lá o mapinha que aparece na tela para vocês. E o Brasil é o quinto maior território, tá? Então, significa que o Brasil tem dimensões continentais. É um país, é um território que vai ter uma multiplicidade muito grande em relação a tipos climáticos, vegetação, culturas, formas de produzir, de trabalhar. Então, é um país muito grande mesmo, beleza? E lá a gente iniciou, nessa aula, a gente iniciou essa introdução em como que o Brasil chegou nessa grande quantidade territorial. Então, a gente tem lá o início da nossa história com a colonização portuguesa. Lembrando que no início, Portugal se apossou de uma pequena parte do território brasileiro, a parte litorânea ali, que era a que eles tinham mais interesse naquele período, principalmente com a extração do pau-brasil. Mas com o andar da carruagem, esses portugueses foram adentrando no território brasileiro, ao norte, principalmente pelas drogas do sertão, e mais ao sul pelo movimento dos bandeirantes e dos jesuítas. Então, isso colaborou para que o território brasileiro fosse aumentando, crescendo aí ao longo desses períodos históricos. Vamos se ater aqui ao mapinha que não está na apostila de vocês, mas eu quero que vocês olhem esse mapa, que ele mostra a atuação de um diplomata brasileiro chamado Barão de Rio Branco. E esse cara, ele atuou de uma forma política muito intensa para construir as delimitações que conhecemos hoje no território brasileiro. Então, olha que interessante. Isso é um ponto bem bacana para a gente elencar aqui, porque essas fronteiras que foram definidas com a atuação do Barão do Rio Branco,
elas foram tão findadas ali na questão política que até hoje, já faz mais de 100 anos que elas foram definidas, então ali vocês podem ver as datas certinhas, não houve reclamação de nenhum dos nossos países vizinhos sobre a posse desse território. Então ele fez um trabalho bem feito aí, bolando estratégias políticas para garantir que esse território seja do Brasil. E é interessante que a gente lembra de um conteúdo visto lá no 8º ano, que diz respeito à soberania. Então, o território brasileiro é um território soberano, é uma nação soberana. Isso significa que as nossas decisões e as nossas fronteiras não são questionadas pelos nossos vizinhos. Então, não temos reclamações de território. Beleza? Tranquilo? No mapinha lá da nossa apostila, nós temos aí todos os tratados. Então, lá na página 50, vocês podem ver na apostila de vocês, temos todos os tratados que foram construindo a atual fronteira brasileira. Beleza? Tranquilo? Isso era só para a gente relembrar, porque nós vimos na última aula, tá bom? Então, vamos começar o conteúdo da aula de hoje, lá na página 51. Espero que todos estejam com a apostilinha aí, vou dar um tempinho para vocês pegarem e abrirem na página 51. Pronto? Pegaram? Então vamos lá. Ali na página 51, nós já começamos com duas imagens bem interessantes, tá? Essas imagens marcam aí a passagem da linha do Equador pelo Brasil. Então, esse mapa que nós temos aí na tela, lembrando aí dos elementos dos mapas que nós tivemos no segundo capítulo, ele corresponde ao mapa político. Lembram? Então, olha lá, só para a gente revisar. O mapa, ele é composto por inúmeros elementos. Então, nós temos o título, nós vamos ter a legenda, nós vamos ter a orientação, a rosa dos ventos, nós vamos ter a localização no mundo. Essa localização no mundo não é todo o mapa que vem, beleza? Mas ela também está como um elemento do mapa. Nós vamos ter a escala, lembra da nossa aula de escala? Então, ó, escala numérica e a escala gráfica, beleza? Teremos também a fonte é que vai tornar esse mapa confiável, vai mostrar pra gente que a gente pode realmente acreditar no que está escrito nesse mapa e vai nos mostrar o ano de criação dele, pra gente saber se ele está atualizado ou não, beleza? Nós vamos ter dentro do mapa aí também os paralelos e os meridianos, beleza? A gente já vai mais pra frente dar mais uma revisada nesse conteúdo de paralelos e meridianos. Mas o importante aqui, e está em destaque, é a linha do Equador. Então, a linha do Equador, ele é o paralelo zero e ele vai dividir o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. O Brasil possui 93% do seu território abaixo da linha do Equador, tá? Então, o Brasil é um país que está tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Claro que estamos 93% no hemisfério sul, tá? Mas temos a pontinha aí no hemisfério norte. E dentro do território brasileiro, nós temos aí um campo de futebol no estado do Amapá, na capital aí de Macapá, que a linha de meio que divide aí o meio do campo nesse estádio é justamente a linha do Equador, beleza? Então isso é bem bacana. O primeiro tempo faz no hemisfério norte, o segundo tempo no hemisfério sul. Então vamos continuar aí, galerinha. Além dessa situação importante aí que nós vamos ter a linha do Equador passando por dentro do nosso território, o Brasil, por ter aí uma dimensão continental, ele vai ter pontos muito extremos. Então, o que são os pontos extremos de um território, de um país? Os pontos extremos, eles correspondem aos pontos ao extremo norte, ao extremo sul e ao extremo oeste e ao extremo leste. Então, são os pontos extremos de um território.
Quando nós falamos esses pontos extremos de um território, há uma frase bem antiga que eu acredito que talvez alguns conheçam, que fala ou que se remete aí do Iapoque ao Chuí. O Brasil do Iapoque ao Chuí. O que significa isso? Significa que essa pessoa ou que essa situação diz que estamos cruzando o Brasil de norte a sul, beleza? Porém, quando a gente vai observar os pontos extremos brasileiros, nós podemos observar aí no mapinha, esse mapa agora é um mapa temático, beleza? Lembra que nós temos 3 tipos de mapa: mapas políticos, mapas físicos e mapas temáticos. Por que ele é um mapa temático? Porque ele está mostrando um tema específico, nesse especificamente os pontos extremos, beleza? Então, nós vamos ter o extremo norte brasileiro não localizado ao Iapoque, a foz do rio Iapoque, mas sim um pouquinho mais ao norte, que vai ser na nascente do rio Ailã, beleza? E o extremo sul brasileiro, ou seja, o ponto mais ao sul do território brasileiro, está no Arroio do Chuí, beleza? Essa extensão territorial norte a sul do Brasil, ela corresponde à distância aí de 4.394 quilômetros, beleza? Já a distância de leste a oeste brasileira é de 4.319 quilômetros. Então, a gente vai ter 8 milhões de quilômetros quadrados no Brasil. É muito território, beleza? Tranquilos? E percebo que não dá uma diferença tão grande aí, é quase mínima a diferença entre as extensões norte, sul e leste e oeste. Já os pontos leste e oeste que nós vamos ter no Brasil, nós vamos ter aí a nascente do rio Moá, beleza? E ao extremo leste, a Ponta dos Seixas. Então, aqui nas nossas imagens, nós vamos ter essas referências para ficar mais fácil a associação. Então, na primeira imagem aqui, nós temos a nascente do rio Ailã, tá? Então, lembrando aí, rios sempre vão nascer nas partes mais altas, nos divisores de água, beleza? Aqui do lado direito da nossa tela, nós vamos ter a Ponta dos Seixas. Quando nós se referimos à Ponta dos Seixas, não tem nada a ver com Raul Seixas, beleza, galerinha? O Seixas, geologicamente, significa uma pedrinha bem arredondada, tá? Geralmente essas pedrinhas arredondadas, esses seixos, eles são encontrados no fundo de rios. Por quê? Porque ao longo da trajetória do rio, do caminho do rio, essas pedrinhas elas vão rolando junto com a água, então a água vai carregando e elas vão rolando, e com o impacto em outras rochas elas vão ficando mais arredondadas. Alguém já foi no rio e já percebeu que as pedrinhas do rio, elas são bem arredondadinhas, elas têm um formato bem esférico. Isso significa que elas foram rodando ao longo de milhares e milhares de anos com as águas daquele rio. E elas ficaram arredondadinhas, beleza? Então isso que é o Seixas. Tranquilos? Ótimo, que bom. Na parte de baixo, nós vamos ter aí o extremo norte, o extremo oeste, que é o rio Moá ali. Então, a gente vai ter o início do rio, a nascente dele, e o extremo sul, que é o arroio do rio Chuí. O que é um arroio, gente? Um arroio, ele corresponde a um pequeno braço, uma pequena extensão de um rio, beleza? Então, o arroio é um rio bem pequeno, que ele vai ter ou uma dimensão aí de margem a margem pequena, ou uma extensão bem curta, beleza? Tranquilos? Ótimo, que bom. Eu quero que vocês realizem a atividade da página 54, tranquilos? Ótimo, muito bom. Além da página 54, eu quero que vocês façam a atividade do CA, da página 1 ao 4. Desculpa, da página não, do exercício 1 ao 4. Tranquilos?
Na nossa próxima aula, nós vamos entrar em fusos horários. Para a gente entrar em fuso horário, eu quero primeiro trazer para vocês um conteúdo que vocês já tiveram aí. Nós já falamos em sala e vocês já tiveram nos anos anteriores também, tá? Que é o conteúdo de coordenadas geográficas. Lembra dos paralelos e dos meridianos? Então, para a gente falar de fusos horários, nós vamos falar dos meridianos ou as longitudes, tá? Por que longitude? Quando a gente fala de coordenadas geográficas, nós chamamos de latitudes, então as linhas horizontais, e longitudes, as linhas verticais. Só lembrando que os meridianos, eles são semicírculos. O que significa isso? Eles são linhas que vão ter 180 graus. Então, um meridiano ele vai de um polo ao outro, tá? A linha que continua se chama antimeridiano, já é uma outra linha, tranquilos? Então, quando nós falamos aí dos meridianos, nós temos aí o meridiano de Greenwich, o meridiano da Bruxa Verde aí, tá bom? Esse vai ser o meridiano zero, tá? Então, os horários, eles começam sendo contados aí do meridiano zero. Então, é muito importante a gente compreender esse ponto. Tranquilos? Beleza? Eu vou deixar uma atividade lá no Positivo On, da gente falando, uma atividadezinha falando sobre os pontos extremos do Brasil, beleza? Então eu quero que vocês realizem essa atividade, gatinhos. Se cuidem, a outra aulinha dessa semana vem logo logo e a gente vai trabalhar aí com fusos horários. Beijinhos!